a hora da oração, a nona, e era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e arteiros se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Amém? Quero aqui orar, fazer uma oração contigo, em nome de Jesus. Feche teus olhos aí onde você está. Pai, eu quero neste momento pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, como tem falado através do louvor, através da palavra da oferta. Neste momento, ó Pai, eu peço que dos altos céus o Senhor possa tomar a minha vida como instrumento nas tuas mãos, para que eu possa ministrar o teu querer e a tua vontade à vida do teu povo que está me ouvindo. Pai, em nome de Jesus, que tudo venha dar certo, que aqui não venha nada de mim, porque eu não tenho nada a oferecer, mas que venha o Senhor direcionar a minha voz, direcionar o meu corpo, as palavras, ó Pai, para que venha a ser feito conforme o teu querer neste momento. Usa a minha vida uma vez mais como instrumento nas tuas mãos, que todos possam entender e compreender o que o teu Espírito quer nos dizer esta noite. É o que eu lhe peço, Senhor, e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedro e João, neste momento, eles estavam preparados e prontificados no momento certo, na hora certa, que a qual Deus havia preparado para aquele homem. Só que uma das coisas que me chama a atenção é que aquele homem estava em um lugar a qual o povo já estava acostumado a passar por ele e a orar dentro do templo. Era um trajeto já costumeiro, todos acostumavam a ver aquele homem naquele lugar, na mesma hora e da mesma forma, pedindo esmola, sentado, com sua cabeça baixa, as mãos levantadas e sempre recebendo ali algumas moedas. Todos os dias ele era levado até aquele lugar. A Bíblia não fala quem e nem como eles levavam ele até ali, mas eu imagino, por ser naquela época, que era um trajeto muito complicado, por ele não caminhar e pelas pessoas ter que se dispor a levar ele até ali todos os dias. Não sei se era a mesma, se eram pessoas diferentes, mas o que me chama a atenção é que a maneira que ele estava, aonde ele estava e como ele estava, é que a Bíblia nos traz menção do que aconteceu naquele lugar que a qual ele estava acostumado há muitos anos. A atitude daquele homem em estar à porta do templo pedindo esmola é porque ele tinha uma necessidade. Ele precisava ganhar aquelas moedas, ele precisava angariar algo para poder levar à tua casa, para poder se alimentar, porque era a forma que ele tinha de poder conquistar ali o pão de cada dia. É o que ele tinha o que fazer para poder alcançar o alimento todos os dias. Não se fala se a família é grande ou pequena, mas se fala aqui que ele tinha uma necessidade. E essa necessidade o levava até a porta do templo todos os dias pedir esmola, pedir dinheiro. Então nós vamos ver que o momento que ele está assentado naquele lugar, pedindo esmola mais um dia,
vem subindo as escadarias 2 homens. E estes homens vêm subindo com o objetivo em orar, em buscar a presença do Senhor. Neste momento que eles sobem as escadarias, eles estão passando por um processo, que é a qual a promessa de Deus já havia acontecido. Pentecostes, que é a qual nós estamos acostumados a ler e a ver muitas ministrações a respeito disso. Já havia acontecido línguas de fogos, profecias, palavras, muitas coisas aconteceram. Mas Pedro e João não perderam o objetivo, que era subir ao templo sempre naquele horário para buscar a presença do Senhor. E ao momento que eles sobem ali para poder buscar a presença de Deus, eles se deparam com a situação deste homem. E uma das coisas que este homem, na posição que ele está, nos chama muita a atenção, e é onde eu quero ministrar e aplicar sobre a tua vida, é que a posição que ele estava era uma posição totalmente desfavorável, aonde todos passavam sempre por cima dele, porque ele estava sempre por baixo, assentado. A segunda posição que ele estava é com seus olhos sempre voltados para baixo e as suas mãos estendidas esperando alguma moeda receber. Essa era a segunda posição. A terceira posição é que ele não conhecia ninguém que passava por ali. Com certeza, porque ele não olhava direto aos olhos das pessoas, ele não via direto as pessoas que estavam ali, porque a tendência era sempre cabeça baixa, mãos estendidas, esperando uma moeda cair em tuas mãos, sempre em uma posição desfavorável, mas esperando receber o alimento, aquilo que ele precisava. Mas no momento que Pedro e João sobem as escadarias e se deparam com este homem, ele vê algo diferente. Mas antes dele ver algo diferente na vida desses homens, Pedro e João faz uma pergunta para ele. E ele, mais do que depressa, com certeza, naquele momento, com um gesto, ele responde. Pedro e João perguntam para ele: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que temos, eu te dou. Com certeza, naquele momento, o homem esperava receber uma moeda, ou uma veste, ou algo de valor, para poder saciar ali o que ele precisava. Mas o que tinha na vida de Pedro e João era algo que a qual ele nunca havia recebido. Até mesmo porque ele estava em uma posição acostumada. Ele estava em uma posição cômoda ali, esperando sempre uma moedinha cair em tuas mãos. Mas antes de chegar a este momento, Pedro e João diz para ele: ei, olha para nós. O momento de olhar para ele, aquele momento, aquela atitude de olhar para eles, foi um momento que Pedro e João e aquele homem, ele muda um pouco a configuração da vida que a qual ele havia se acostumado, que era sempre estar por baixo, sem ter que levantar a tua cabeça e recebendo uma moedinha todos os dias. Mas neste momento, na tua mão não caiu nenhuma moeda. Mas apareceu 2 homens que mandou ele levantar a cabeça, olhar para eles, fitando os olhos e ver o que eles estavam proposto a fazer. Não era entregar somente a moeda. Não era somente saciar o que ele precisava por alguns minutos ou segundos. Mas era mudar a história daquele homem de verdade. Quantas pessoas não vivem desta forma, esperando receber algo que venha saciar você por alguns minutos, alguns dias ou alguns segundos, esperando e acostumado com esta vida desta maneira, sempre olhando para baixo, em posição desfavorável às outras pessoas, esperando receber uma esmola,
e se colocando como um coitado, um culpado, ou eu não consigo, eu não posso, o que eu posso fazer é somente isso, eu não tenho como fazer outra coisa. Quantas pessoas não olham para si mesmo e se acham incapazes de fazer alguma coisa diferente, ou mudar a sua história, fazer algo diferente? Ah, pastor, mas ele era paralítico desde nascença, sim. Mas nós vamos ver o poder de superação de pessoas que conseguem fazer grandes coisas através da vontade, do querer, do se dispor a fazer. A atitude da pessoa em esperar acontecer alguma coisa, em uma posição que a qual ela está totalmente desfavorável, muitas das vezes se torna cômodo e ela não sai dali mais, porque para ela achou um lugar cômodo, confortável por algum tempo. Alguns momentos são meio chatos, mas já estou acostumado a viver assim. Já me acostumei com essa vida. Mas aquele homem e aqueles dois que apareceram, quando estabeleceram um diálogo, e a postura dele em ficar olhando para baixo, em uma posição desfavorável, e permaneceu olhando para cima, e olhando no rosto daqueles homens que a qual tinha algo a oferecer, que não era ouro, não era prata, não era algo de valor, que iria saciar a vida dele por alguns minutos, ou iria virar um alimento, ou alguma coisa que iria se acabar, ou que a traça come, ou que tudo o ladrão vem e rouba, ou que termina nessa terra, ofereceu para ele algo diferente, que poderia mudar a história dele, não por alguns minutos, mas toda a tua vida, toda a tua história. Ele iria deixar de ficar em uma posição desfavorável, iria mudar a sua visão, ao invés de continuar olhando para baixo, ele iria levantar a tua cabeça, olhar para cima e ver de onde vem o socorro que a qual ele precisava de verdade. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Salmos 121, o salmista diz assim, ó: elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, Deus, Ele gosta que nós olhamos sempre para onde vai vir o nosso socorro. Ele gosta que nós sempre tomamos a atitude de mudar a nossa postura e não se acostumar com a situação, mas lutar para que essa situação mude e as coisas comecem a acontecer de verdade. A postura do cristão, muitas das vezes passando por luta, por dificuldade. Eu vejo aí que os irmãos estão passando por um processo muito difícil nessa pandemia. Alguns irmãos internados, alguns irmãos passando um processo de enfermidade grande. Mas eu vejo a fé dos irmãos. Eu vejo os irmãos orando, eu vejo os irmãos buscando, eu vejo os irmãos acreditando. Eu vejo os irmãos com um propósito, fazendo campanhas na madrugada, buscando a presença do Senhor. Isso é você olhar para cima, é você permanecer com a tua cabeça erguida, não deixar com que o inimigo coloque você em uma posição desfavorável e diga para você, é aí que você tem que ficar, é aí onde você vai permanecer e não tem como você mudar essa história, a tua história vai continuar a mesma. Mas Deus, nesta noite, vem dizer para você, não é aonde você tem que ficar, não é aonde o inimigo manda, não é aonde a situação te leva que você tem que permanecer, mas você tem que levantar a tua cabeça, olhar para o céu de onde vem o teu socorro e entender que Deus está sentado no alto e sublime trono, que é de onde vem o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. A voz de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, ela invade o nosso ser no momento que nós não permanecemos na posição de desfavoráveis ou de pessoas que não têm como fazer algo. Mas quando você se posiciona, quando você olha para onde você entende que está assentado o Deus que pode mudar a tua vida e a tua história, todas as coisas começam a acontecer
diferente. Muitas orações, muitas petições, muitas das vezes não acontecem na tua vida, sabe por quê? Porque você ora, mas permanece com a tua cabeça baixa, esperando, acostumado com aquele momento, acostumado com aquela situação. Mas nesta noite eu venho te dar um chacoalhão para você desacostumar. Sai dessa mesmice, sai dessa situação, faz algo para mudar. E sabe como? Busque a presença do Senhor enquanto se pode achar, invoque o seu nome enquanto Ele está perto. Por quê? Porque é o momento que você tem para se aproximar do Senhor e clamar por Ele mais e mais. A minha vida e a tua vida, ela depende muitas das vezes de onde e para onde nós estamos olhando. Enquanto aquele homem olhava para o chão, ele recebia algumas moedas. Quando ele levantou a cabeça e começou a olhar para cima, ele recebeu a graça, o poder e o milagre de Deus na tua vida. Ou seja, aonde você está olhando? Qual a posição que você está olhando? Está olhando para baixo, triste, cabisbaixo pela situação que está acontecendo? Não estou dizendo para você não ficar triste, porque a tristeza ela é normal, mas você tem que levantar a tua cabeça e acreditar que tudo vai acontecer. Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas, tudo abaixo dos céus, há um propósito de Deus em nossas vidas, ou seja, Deus está trabalhando, Deus está movimentando. Quando nós olhamos para o Salmo 18 e vemos o salmista mencionar assim, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Nesse momento ele estava dentro de uma caverna, Davi, fugindo dos reis porque queriam matar. Mas ele estava dentro de uma caverna fria e desconfortável. Mas no momento da oração, ele fala, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Olha a diferença das duas coisas. Um lugar frio, desconfortável. A oração, agradecendo a Deus pelo lugar onde ele está. Ou seja, é uma pessoa que se depara com duas situações diferentes. Morte, estão querendo matar. Lugar aonde ele está não é nem um pouco confortável. Mas nenhuma dessas duas posições mudou a oração e a fé daquele homem. Ele continuou orando e acreditando que tudo aquilo que estava acontecendo iria passar. E que se ele estava vivo, é porque Deus estava no controle de todas as coisas. Esse homem recebeu o milagre, se colocou de pé. E a primeira coisa que ele fez foi entrar dentro do templo, pulando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o povo que estava ali se assustaram, se abismaram com a situação, porque até mesmo o povo havia acostumado em ver ele sentado, pedindo esmola, e ali da mesma forma, o tempo todo. As pessoas se acostumam em ver você da mesma forma. Elas se acostumam a ver, não, sempre foi assim, vai ser assim sempre. Não vai mudar não, vai continuar da mesma forma. Não, deixa assim, está normal, ele está acostumado, ela está acostumada a viver assim. Ei, não se acostume a viver na tristeza, não se acostume a viver na dependência, não se acostume a viver sofrendo, mas lute, ore, busque, glorifique, exalte, engrandeça o nome do Senhor, porque Ele vai mudar essa sua história. Se tudo parece que não vai dar certo, que as coisas estão difíceis, e até as pessoas batem nas suas costas e dizem, continua assim, não vai mudar, está difícil, o tempo é difícil, os dias são difíceis. Sim, os dias são difíceis, os tempos são difíceis, mas o meu joelho dobrado pode mudar tudo isso que está difícil e transformar em milagre na minha vida. Pode parecer que não, mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando você dobra o teu joelho e entende que o Senhor
está no trono, olhando para mim e para você, ouvindo a nossa oração, as coisas começam a acontecer, não como nós queremos, mas a maneira que Deus quer. Aquele homem estendia a mão e esperou a moeda cair. Não foi como ele quis, foi como Deus quis fazer na vida dele. Ele esperou, mais um dia vou pedir esmola, mais um dia vou receber uma moeda, mais umas pessoas estão passando e mais uma vez eu vou pedir uma esmola, por favor. Ele queria receber a moeda, mas o que Deus deu para ele foi bem maior do que a moeda. O que Deus tem preparado para mim e para você, irmãos, é bem maior do que nós queremos receber. Às vezes nós queremos receber tão pouco, né? Mudança, queremos receber um milagre tão pequeno, mas Deus tem algo bem maior para mim e para você. E você vai pular, glorificar e exaltar o nome do Senhor, entendendo que o que aconteceu na minha e na tua vida, na vida dos nossos irmãos, foi puramente um milagre de Deus, no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. Deus, ele não tarda, de maneira alguma. Deus, ele não falha. Nem passe isso pela tua cabeça. Deus faz no tempo dele, na hora dele, no momento dele. O tempo que aquele homem permaneceu pedindo esmola, serviu para contar um grande testemunho, depois que ele foi curado e recebeu um grande milagre. Ou seja, período de testemunho sendo constituído, mas o milagre está próximo, vai chegar, e o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus, amém? Não se acostume com essa posição, não se acostume com essa vida, não se acostume a sofrer. Ah, mas quem se acostuma a sofrer, pastor? Muitas pessoas eu encontro que dizem assim: já estou acostumado, pastor. Eu já acostumei a viver assim, já estou acostumado a viver dessa forma. Ah, não muda, não acontece nada, vou me acostumar, é melhor, eu sofro menos. Não, não pense dessa forma. Mude a tua maneira de pensar hoje. Fale: eu não aceito, eu não quero. Em nome de Jesus vai mudar. Em nome de Jesus a minha história vai mudar. A minha vida vai mudar. Eu vou receber o milagre, vou glorificar o nome do Senhor e vou contar um grande testemunho. Mude hoje a tua posição. Mude hoje para onde você está olhando. Se estava olhando para baixo até no dia de hoje, é o momento de você levantar a tua cabeça e olhar para cima, porque Deus está com o teu milagre preparado para chegar na tua casa, em nome de Jesus, amém? Quero orar contigo. Depois da oração, os irmãos vão estar fazendo mais de um louvor, mas antes de iniciar essa oração, quero dizer para você algo muito importante. Não deixe com que o inimigo venha te colocar para baixo.